Olá! O mundo é assim porque nós somos assim. Esse é o título de um artigo que está lá no site institutograu.com e vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Por que o mundo é assim? Será que o mundo está apenas refletindo o que os humanos têm dentro? E será que os humanos têm dentro algo tão negativo que reflete um planeta que ainda vibra na negatividade? Por que é assim? Vamos conversar um pouquinho então, porque tem muitas pessoas que acham que lá atrás, né, a época dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles acham que o mundo era melhor, que as pessoas sofriam menos, que as coisas eram mais fáceis, que o ser humano não era tão corruptível. Mas será que é isso mesmo? Será que hoje não estamos vivendo muito melhor do que antigamente, apesar de muita gente falar o contrário? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje as pessoas elas sofrem muito menos. Já não tem tanto sofrimento como tinha antigamente. Isso em todos os níveis, principalmente no nosso dia a dia. Antigamente a gente não tinha não tinha luz elétrica, não tinha água na torneira, né? Tinha que andar muito, tirar água do poço, lavar roupa no rio. A gente não tinha máquina de lavar, não tínhamos nenhuma das facilidades que temos hoje. E imagine o sofrimento que era naquela época, comparado com os dias atuais. Então, se formos pensar a nível de sofrimento, eu acho que todos concordamos que hoje as pessoas sofrem muito menos do que naquela época. Né? Até se a gente for pensar que as pessoas ficavam doentes e acabavam morrendo porque não tinham tratamento médico adequado, não tinha higiene, né? Era totalmente diferente naquela época. Era tudo muito bruto, tudo muito rústico. Hoje não, hoje a gente vive no conforto. Por mais que você pegue uma pessoa que seja extremamente pobre, que viva na miséria, geralmente ela tem ali uma cama boa para dormir, né? Um colchão, tem um teto, muitas têm internet, tem água potável, tem e aquelas que aí podem estar pensando, né? Mas tem muita gente na rua. Mas mesmo as que estão na rua, temos os assistentes sociais, temos tanta gente que quer ajudar essas pessoas que estão na rua, e muitas vezes elas estão na rua porque elas não querem ajuda. Eu já participei, né, dessas ajudas de entregar lanche na rua, a gente conversa com muita gente, a gente vê que realmente elas estão ali porque querem, não é por falta de um teto e comida que já ofereceram para ela e elas negaram. Mas enfim, como que é isso, né? Por que muita gente fala que hoje o mundo tá do jeito que tá, porque hoje o mundo tá ruim, porque hoje o mundo está desse jeito? Gente, vamos parar para refletir um pouquinho. A evolução é uma lei divina. Segundo essa lei, tudo está em constante evolução. Eu vejo claramente que o mundo está em evolução, o planeta está em evolução, e os seres humanos também. E se a gente for pegar lá, né, a teosofia, o espiritismo, várias correntes filosóficas, elas acreditam que existia ali uma consciência no reino mineral, né? Aliás, o nosso planeta, quando começou, ele era só o reino mineral. E isso foi ganhando informação durante milhares de anos, até que foi possível ao Logos terrestre criar o reino vegetal, porque agora já tinha um corpo emocional formado. Né? No começo era só o corpo físico e o corpo energético ali. Porque sim, o reino mineral também tem energia, né? Se você pegar os cristais, o ouro, a prata, cada um tem uma energia diferente. Então tem o corpo energético, ou corpo vital. Depois, com o reino vegetal, já era possível, então, termos 3 corpos, que era o corpo físico, o corpo vital e o corpo emocional. Porque as plantas, elas sentem, né? Elas já têm essa sensibilidade. Tem até um experimento onde chega-se perto de uma planta com uma tesoura e ela muda a vibração. Então isso é comprovado cientificamente. Enfim, e as coisas foram evoluindo, tudo foi ganhando informação, até que foi possível criar o reino animal. E agora o animal ele já possui uma mente instintiva,
né, primária ainda, mas já é uma mente. Então o animal ele possui o corpo físico, o corpo vital, o corpo emocional e o corpo mental. Imagina assim, o nosso planeta agora com o reino mineral, vegetal, animal, agora era possível ao Logos planetário criar o reino humano. E agora já sai da consciência coletiva e vem para uma consciência mais individual. E esse humano agora ele vem com consciência, que seria a mente superior, né, humanas superior, e começa as suas várias existências, gravando essas informações das diversas vidas no corpo búdico, que seria ali onde estão os nossos registros akáshicos. E aí a gente vai agora para o nosso espírito, que seria o nosso corpo Atma. Então estamos falando aí de 7 corpos: o físico, vital, emocional e mental. E agora com o humano temos também o corpo humanas superior, né, ou mental superior, o corpo búdico e o Atma, que é o nosso espírito, que é o nosso ser de luz, é que eu falo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse corpo é quem realmente somos, né? Eu falo que esses 7 corpos são ligados por um fio, o Sutratma, o cordão de prata, que liga, né, através da eletricidade, esse espírito comanda o nosso corpo, certo? Então, por que eu tô falando tudo isso, né? Para dizer que estamos em evolução. O próprio planeta está em constante evolução. E o ser humano também. Então, até pouco tempo atrás, estávamos vivendo as nossas primeiras experiências como humanos. Estávamos ainda descobrindo o fogo, ainda éramos homens das cavernas, né? Então, isso foi evoluindo. O que a gente sabia lá no começo? O que a gente conseguia criar? Com certeza, hoje sabemos criar um mundo melhor do que aquele de antigamente. E se o mundo ainda está como está, é porque ainda não aprendemos a criar coisas mais positivas, mas estamos no caminho. Então, assim, as pessoas podem perguntar, né? Mas, e no tempo da Atlântida, que era muita tecnologia, diz que as pessoas viviam muito felizes, ou na Lemúria, ou mesmo ali nas primeiras civilizações, né? Aqueles seres evoluídos que construíram as pirâmides e tantas outras coisas, né? Dizem que eles tinham muito conhecimento, a tecnologia avançada, a medicina avançada. Então, estamos evoluindo. Não éramos nós. Esse povo da Atlântida, esse povo lá que trouxe pra gente as primeiras civilizações, inclusive, que ensinaram muitas coisas pra gente, né? Até alguns os chamam de deuses, chamavam de deuses. Eram outras centelhas, provavelmente intraterrenos ou extraterrestres, mas não era a criação da deusa Gaia, do planeta Terra. Nós fazemos parte do reino humano do planeta Terra e nós estamos em constante evolução. Porém, esses que eram evoluídos, não. Nós recebemos muita ajuda desse povo, mas eles já provavelmente passaram por tudo o que nós ainda estamos passando. E quando a gente vê, por exemplo, a nossa tecnologia, olha quanto que a nossa tecnologia mudou em pouco tempo, né? Em poucos anos. Até pouco tempo atrás a gente não tinha celular, não seria possível eu estar aqui fazendo um vídeo desse e tantas outras coisas, né? Então, na tecnologia fica muito fácil a gente ver a mudança do mundo. Mas alguns falam, e moralmente? Como que a humanidade, como que você vê melhora nessa humanidade? Mesmo porque alguns argumentam que hoje a gente tem pessoas depressivas, pessoas ansiosas, com síndrome disso, daquilo, e antigamente não. Eu atribuo isso à consciência. Eu acredito que as pessoas elas estão cada vez mais ampliando sua consciência e isso, de certa forma, acaba reverberando em doenças como essas que eu citei. A depressão, por exemplo, é uma doença da alma, mas só tem depressão quem tem um certo grau de consciência. Antigamente não se tinha consciência para isso. As pessoas estão adquirindo consciência, então elas estão começando a entender que tem algo errado, que elas precisam melhorar, elas estão começando a entender que estão aqui para fazer a sua jornada do herói, a sua jornada de autoconhecimento. Então eu acredito que é por isso que existem hoje doenças psicológicas, mentais, que antigamente não existiam, por falta de consciência das pessoas. Então, claro que tinham pessoas inteligentíssimas com um grau enorme, né, com um nível de ser enorme, como
Sócrates, Platão, né, vários filósofos que existiram, e mesmo se a gente pegar Jesus, Buda, foram seres assim, avatares, né, que trouxeram um exemplo pra gente, até hoje são exemplos, né, de homens grandiosos. Então sim, claro, que sempre teve, mas estamos falando aqui de modo geral, estamos falando do coletivo. Por que que o mundo é como é? Porque a maioria ainda não conseguiu fazer o seu trabalho interno como ele deve ser feito. Por quê? Porque ainda não aprenderam, ainda a humanidade está refletindo o que as pessoas têm dentro. E o que as pessoas têm dentro? Medo, raiva, julgamentos, corrupção, mentiras. A maioria das pessoas baseiam suas crenças em coisas que não são verdadeiras. Então existem muitas crenças limitantes, muitas crenças distorcidas. As pessoas ainda têm muitos traumas, então ainda não aprenderam a fazer diferente para criar uma nova realidade. Mas se a gente pegar lá no passado, as pessoas tinham ainda mais crenças limitantes, crenças negativas, traumas. Quantos traumas que tinha antigamente, né? Pega aí o tempo da Inquisição, o tempo dos gladiadores, quanta coisa ruim, né? Quantas guerras, quantos traumas essas pessoas tinham, e não era que nem hoje, onde a informação era acessível, onde elas tinham esse acesso à importância do autoconhecimento, a essas ferramentas terapêuticas maravilhosas que nós temos hoje, a essas terapias, tantos processos terapêuticos, tantos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Antigamente não tinha quase nada disso. Então como que elas curavam seus traumas? Então, gente, eu gostaria de deixar essa mensagem de que hoje a gente tem muito mais felicidade, momentos de prazer, hoje a gente tem mais tranquilidade, mais paz do que as pessoas de antigamente. Aí vocês podem falar, mas o meu avô, meu bisavô tinha uma vida mais tranquila. Será? Será que tinha mesmo? Será que naquele tempo, com tantos filhos, com uma escassez tão grande como era, né? A maioria das pessoas viviam na escassez, na miséria, sem tantas oportunidades. As crianças começavam a trabalhar ainda cedo, não tinham oportunidade de estudar. Como que os pais, que às vezes não podia nem dar muito conforto para os filhos, às vezes nem o que comer para os filhos, será que realmente eles eram mais felizes por serem pessoas mais simples? Eu acredito que não. Mesmo porque a abundância está aumentando no planeta. E a abundância é uma coisa divina. Eu vi esses dias numa série uma frase que eu achei interessante. Se Deus quisesse que fôssemos pobres, não esfregaria na nossa cara tanta abundância. E realmente o universo é muito abundante em tudo, né? A natureza é muito abundante. Então nascemos para isso, para sermos abundantes. E hoje temos muito mais chances do que antigamente. Hoje a consciência está maior, as pessoas já não têm mais 10, 12 filhos, então elas têm a oportunidade de dar uma vida melhor para os seus filhos, e estudo, enfim, eu vejo muitas melhorias, eu vejo que a humanidade está sim crescendo, evoluindo, melhorando. Ainda temos muito o que melhorar, com certeza, mas estamos no caminho. Então eu vejo que se o exterior reflete o interior, se individualmente nós cocriamos a nossa realidade, a nível coletivo é a mesma coisa. A humanidade está cocriando o que temos hoje no mundo. O mundo é assim porque as pessoas ainda são assim. Então o mundo ainda está ali vivendo no sofrimento, na dor, na doença, na miséria. Ainda tem isso no mundo porque ainda tem isso dentro das pessoas. Ainda tem muito medo, as pessoas ainda têm muitos vícios, muito ódio, mas eu vejo claramente que isso está mudando, está melhorando. As pessoas estão indo atrás de buscar o conhecimento, de saber a verdade, estão despertando, muitas mentiras estão caindo, e apesar da gente saber que existe uma força dominadora nesse planeta, né, alguns poucos que querem dominar a massa, eu vejo que até isso é uma cocriação das pessoas. Porque as pessoas, elas não têm poder, elas não aprenderam que o poder está todo dentro delas. Como falamos no início, o Atman, que é o nosso ser de luz, é quem realmente somos.
E ali tem tudo, tem toda a informação do todo, é o fractal do todo. Só que as pessoas não conseguem se empoderar, então elas ainda buscam algo externo, um salvador externo, alguém para pôr a culpa, alguém que é responsável, mesmo que esse alguém seja Deus. Muitos têm Deus, né, como, mas porque Deus quis assim, porque é a vontade de Deus, porque... E acabam não se responsabilizando por uma doença, por um término com um relacionamento, por... E não, entende que olha o que elas criam para a vida delas. E muitas não têm poder de decisão para decidirem por elas mesmas. Então elas acabam criando um poder maior, que seria esse poder mundial, né? Que acaba dominando essas pessoas, manipulando essas pessoas, adulterando informações. Mas por quê? Porque as pessoas ainda estão num nível de ser, de se deixar manipular, de se deixar dominar, de abaixar a cabeça e preferir que alguém as controle, que alguém as manipule, porque é mais fácil. É mais fácil você pôr a culpa no governo, pôr a culpa na mídia, pôr a culpa enfim, no outro, né? Pôr a culpa em Deus, quando nós somos os verdadeiros responsáveis pela nossa vida. E eu tenho certeza que quando as pessoas se empoderarem, quando as pessoas tiverem noção de quem elas realmente são, esse poder mundial acaba. Porque elas, todas elas, serão o próprio poder. Nós seremos já aptos a não nos deixar dominar, porque nós nos dominaremos as nossas emoções, os nossos medos, as nossas paixões, os nossos desejos. Buda dizia que a maior causa de sofrimento do mundo era a ignorância. E realmente, por isso que estou aqui passando um pouco de informação, e tem tantas pessoas como eu que estão passando informação para que as pessoas possam se empoderar, para que as pessoas possam entender a importância do autoconhecimento, a importância do conhecimento, de sair desse estado de ignorância, de despertar para quem realmente somos e entenderem que a mudança do mundo está dentro de nós. Que realmente o mundo é assim porque nós somos assim, mas o mundo pode ser melhor quando nós nos melhorarmos. E a jornada é individual, é de cada um. E juntos vamos modificando o coletivo. Então, não adianta culpar o outro, esperar um salvador externo, não adianta se revoltar contra o sistema, por mais que a gente saiba que o sistema está errado, esse sentimento de revolta, de inconformidade, isso gera uma vibração muito negativa. E a vibração é algo importantíssimo para que a gente consiga criar uma realidade cada vez maior. Então, meu recado aqui é esse. Espero que vocês tenham compreendido melhor a importância do autoconhecimento para a evolução da humanidade e que estamos vivendo num mundo melhor. Dá uma olhadinha lá no site, leiam, tem vários artigos sobre esse, e siga-nos também no Instagram, @Instituto Graal. E assim, aos pouquinhos, a gente vai construindo um mundo cada vez melhor.